Eu concordo totalmente com você, Rodrigo. Não concordo totalmente com você, até vou lembrar aquela frase, eu não me lembro o autor, eu acho que foi o Hemingway. Importa quem está ao seu lado na trincheira, importa até mais que a guerra. Ou seja, nós precisamos olhar uma autoanálise dos setores progressistas, democratas, setores da chamada esquerda também. Precisamos de uma autoanálise criteriosa para ter um entendimento real. Será que vale a pena continuar? Será que com essas pessoas vale a pena continuar? Ou será que elas serão somente companheiros eventuais? A vida é fundada em estratégia e planejamento. A gente precisa saber onde a gente vai chegar. A gente precisa traçar planos para onde a gente quer chegar. Ainda que não se possa ter certeza, a gente tem uma ideia de onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E a gente precisa estabelecer planos e metas até o caminho. E uma coisa que é importantíssima, a gente não pode se perder nesse caminho. Eu acho que nosso setor se perdeu demais e não pode mais se perder nessa caminhada em favor da justiça, em favor da inclusão, em favor da democracia. Chegou até uma pergunta falando um pouco disso também, André. André, querido, temos propostas econômicas para a gente sair dessa? Temos sair sim. dessa crise? Temos sim. Deixa eu falar que vou me alongar um pouquinho. Não, nem tanto. Sobre as políticas econômicas. Como eu já mencionei aqui, agora a gente precisa desse auxílio emergencial. Principalmente para a gente pagar para as pessoas ficarem em casa. É isso mesmo. A gente precisa criar uma renda que permita que elas fiquem em casa. Senão, nós vamos ter um genocídio das periferias, um massacre nas periferias. E um rendimento de R$600 é importante, ajuda muito. E é bom que já tenha saído uma parcela, outra parcela. Mas eu entendo, segundo cálculos econômicos que eu fiz, que isso aí, para segurar um certo consumo, uma certa sobrevivência, precisa ser no mínimo de 1.200. E mínimo mesmo. A gente tem de olhar a tabela de rendimentos populacional do Brasil. Isso vai aumentar nosso déficit? Vai aumentar nosso déficit. A Alemanha está aumentando o déficit, os Estados Unidos todos os países estão aumentando o déficit. O Brasil não pode entrar numa espiral austericida de cortar gastos, porque o Brasil pode emitir moedas ou comprar títulos da dívida de outra forma e estimular o pagamento desse auxílio emergencial. Isso é uma saída imediata. Mas para uma outra saída também, uma saída de médio e longo prazo, nós precisaríamos de uma série de investimentos em obras públicas, em serviços públicos. E eu digo de médio e longo prazo porque existem empecilhos burocráticos legais que protraem isso no tempo. Então, se começarmos um processo agora, talvez daqui 2 anos saia alguma coisa. E nós temos saneamento básico que precisa ser construído, nós temos o fortalecimento do sistema educacional que precisa ser construído, nós temos o fortalecimento do sistema de saúde. Em uma análise, nós precisaremos reconstruir a sociedade. E isso funda as expectativas de longo prazo, e nós teremos os investidores privados voltando para o Brasil. Por que nós estávamos vendo, e isso aqui vale a pena falar, porque essa crise do coronavírus veio muito a calhar para o governo. Mas a gente tem de falar que a economia já não vinha bem, já estava periclitante antes do coronavírus.
Por quê? Porque o Brasil destruiu sua perspectiva de sofisticação produtiva, ou sua política industrial, é uma outra forma de falar isso. Se o Brasil não tem política industrial de longo prazo, quem vai investir no Brasil? Como alguém vai investir no Brasil? Então, nós estávamos vendo fugas gritantes de capital e o PIB crescendo um pouquinho, o PIB per capita quase não crescendo. Nós tivemos mais de uma década perdida, mais uma vez, e a política econômica não estava respondendo nada. Então, para sair, só resumindo, para sair dessa crise atual, nós precisamos dobrar os investimentos emergenciais, pelo menos, aumentar o lapso de tempo, eles vão ter de ser estendidos por 6 meses. Em cima do que o André falou, tem também uma perspectiva histórica interessante a gente pensar. Onde estão os empresários brasileiros, né? É muito, muito interessante essa questão, porque até na época da ditadura, agora a partir do golpe lá de 64, nós tínhamos o empresariado, por exemplo, na Fiesp, você tinha pessoas ali, empresários, que não concordavam com aquela situação. E hoje, simplesmente, isso também se perdeu. Mais ou menos como na área militar, né? Os militares que disseram não, isso está registrado na história, né? Então, hoje, se a gente for ver, quais militares nacionalistas em defesa da legalidade existem para minimamente organizados para se opor a uma ditadura ou a um golpe? É uma questão histórica importantíssima também essa, para a gente pensar e entender o que mudou, né? Quais detalhes ocorreram com o passar do tempo para a gente ter uma realidade tão esvaziada nesse sentido. O pessoal tava até mandando aqui, a Selma tava falando assim, meu comentário indica excesso de palavras, né, que ela tava tentando colocar. Assim, mas manda mesmo assim pra gente, Selma, tá? Tenta mandar separado em duas partes pra gente poder continuar. Me desculpa, gente. Imagina, André. Não, mas a mensagem da Selma chegou? Não. Ela provavelmente tava tentando escrever, mas não chegou a enviar. Tá, entendi. Tá? Ué, Selma, escreve pra gente. Escreve em duas partes, vai escrevendo em duas partes, 3, 4, 5 e manda pra gente. Exatamente. Tem até uma pergunta que eu queria fazer pro André, que assim, tipo, a questão dos símbolos nacionais aqui, como é que você vê, assim, Eu estava falando disso no começo. Poder falar um pouquinho mais sobre esse Não, isso sem dúvida, é uma temática interessantíssima. Porque o que a nossa bandeira deveria significar? Ela deveria significar as nossas riquezas. E o que são as nossas riquezas? Ordem e progresso? Não, é a diversidade. Não, mas ordem e progresso também. Mas tem amor por base. Isso que foi retirado da bandeira. A frase inicial era o amor por base. Isso mesmo. É uma outra... Isso mesmo. A bandeira original, né? Isso. Mas, então, o que são as nossas riquezas? As nossas riquezas é a diversidade do nosso povo. É a tolerância, é o sorriso. Em qualquer lugar do mundo que a gente vai, ou que a gente fosse, brasileiro era visto como um povo cordial, não no sentido ruim que, às vezes, a gente entende o Sérgio Buarque. O brasileiro é um povo legal, jóia, amigo. E isso, até aqui a gente percebe isso. A forma como a gente se conversa e tal. Isso é a nossa riqueza. Nossa riqueza é o respeito à natureza. Nossa riqueza é a criatividade de um povo. O brasileiro é o povo da gambiarra, não é o povo da gambiarra porque ele tem uma criatividade imensa
mas ele não tem muito recurso, então ele acaba fazendo, vou juntar esse fio aqui e ali, e tá tudo certo. É o rei da gambiarra com poucas coisas, né? Isso, é o rei do orçamento baixo, é o MacGyver original. Raiz. É, MacGyver é raiz, rapaz. Opa. então o Brasil devia olhar para isso, para os ativos do povo brasileiro, a diversidade, a tolerância, a amizade, a escuta, a criatividade. A bandeira, os símbolos nacionais deveriam representar isso. Nosso respeito à natureza, os direitos humanos. Que coisa, que riqueza maior do que ter um povo de barriga cheia, um povo bem nutrido, saudável, bem educado? Que riqueza maior que essa? Nossa bandeira é verde, é respeito à natureza. Nossa bandeira não tem nada a ver com ódio. Sabe uma coisa que não tem nada a ver? Tem nada a ver com fascismo. Nossa bandeira, nossos símbolos não tem nada a ver com essa ignorância. O brasileiro é um povo que estuda, ou que deveria estudar. Eu acho que que não faltou. tem oportunidades. Ele só não estuda porque não tem oportunidades. Quando a gente dá um pouquinho de oportunidade para ele, ele vai longe. Eu quero fazer 2 comentários. Eu acho que faltou um vermelhinho na nossa bandeira, porque vermelho para mim é vida. É né? assim. É vida, a coisa do sangue positivamente, vida, né? E uma outra questão, André, a questão da educação, o acesso à educação. Isso aí é fundamental para a gente. Como é que você entende essa situação, que é outro problema que não é de hoje, de muito tempo, e mais especificamente uma coisa chamada meritocracia para alcançar determinados níveis de educação, no caso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e essa academia rançosa que nós temos, essa coisa horrorosa chamada academia. Claro que eu não generalizo, evidentemente, né? Mas tem muito ranço. É Sim. doutor para lá, é doutor para cá. Eu quero o meu título é melhor que o teu. Olha a minha tese aqui. Eu tô te provando que eu sou melhor que você. Enfim, por favor, André. É o seguinte: primeiro, a meritocracia é uma fantasia. É uma fantasia das mais cruéis que tem, porque a gente elimina da parte da percepção, da análise, todo o histórico da pessoa, tudo porque ela passou. Uhum. Ninguém quer saber se uma pessoa teve mais dificuldade que outra para estudar. Se uma precisava pegar 2, 3, 4 condições, se uma sofreu um acidente no meio do caminho e ficou meio ano em coma, ninguém quer saber. As pessoas não querem saber quais são as dificuldades pessoais. E isso, a personalidade, a individualidade, a identidade. Percebam que eu não estou falando em individualismo, que é uma deturpação, uma patologia decorrente da individualidade. Mas a nossa individualidade tem de fazer parte do processo educativo. E quando nós extrapolamos e retiramos a individualidade e deixamos só uma meritocracia, ou seja, transformamos a educação ou conhecimento em uma simples mercadoria, porque o que vale é o resultado final do produtivismo e não o caminho, ou a reflexão, ou o pensamento crítico. Quando nós olhamos só para o final, realmente nós caímos nesse ranço, nesses preconceitos. Antigamente mesmo, quando meu pai ainda era vivo, e ele gostava muito de xadrez. E eu era pequeno naquela época, eu lembro que eu nunca gostei muito de xadrez. Mas, é só uma historinha.
E ele tinha umas revistinhas, uns livrinhos lá que tinham as jogadas mais bonitas. E para mim aquilo não fazia sentido, porque uma jogada de xadrez nunca vai ser bonita. Mas depois, hoje em dia, olhando para o futebol brasileiro, olhando para a seleção, por exemplo, 70 ou de 82, a gente percebe o que é a beleza de uma jogada. Que não tem nada a ver, olhe bem, não tem nada a ver com o resultado final. Em 1954, se não me engano, a Alemanha foi a campeã, mas quem entrou para a história foi Puskás, a seleção da Hungria. Timaço. Timaço mesmo. E teve aquele time da Holanda também, também. Quem ganhou foi a Alemanha de novo. Na Alemanha até ganhou com futebol bonito, mais recentemente, na Copa do Brasil até. Mas você percebe que o que fica é a beleza do processo e não o resultado final. 82, então, André. Time Oi? do Tele. O time do Tele de 82, não? 82, né? Foi que isso. Time aquele? Exatamente, um time que marcou a época. Nossa, cara. Aliás, o Tele é Tele, genial.